Graças a Deus. A paz do Senhor para você que está nos ouvindo agora de todo lugar do Brasil e do mundo. A paz do Senhor para você que está aqui na igreja. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aí. A Bíblia diz que aqueles que sentam para ouvir a palavra de Deus são aqueles que escolheram a melhor parte. E tem uma coisa, ninguém tira. Ninguém pode tirar de você, de mim, essa parte. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, é uma palavra que mudou a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a sua. Em nome de Jesus. Vamos ouvir essa palavra? Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pega a sua Bíblia na sua casa. Você que não tem Bíblia, presta atenção que eu vou ler para você poder acompanhar. Marcos 16, versículo 15. Eu vou ler o 15 e o 16. Palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse mesmo trecho eu quero ler em outra versão aqui, uma versão mais atualizada, que diz assim, para você entender melhor, para contextualizar aquilo que nós queremos tratar hoje. Marcos 16, 15. Saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Você pode dizer amém? Vamos orar? 1 minuto de oração. Fecha os teus olhos, fala assim: Deus, fala comigo. Peça para o Senhor falar com você agora nesta hora, e Deus vai falar com você e comigo, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai querido, nesta hora, eu me coloco diante de Ti, Senhor, para pregar a Tua palavra. Fala conosco, remove todo obstáculo, faz esta palavra ultrapassar fronteiras. Faz essa palavra romper as fronteiras do Brasil. Faz essa mensagem chegar no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste. Faz essa mensagem ultrapassar as fronteiras do nosso país e chegar aonde houver um ouvido sedento, coração quebrantado, que a Tua palavra vá até lá. Que Satanás saia da frente em nome de Jesus. Que nenhum ponto, nenhuma vírgula seja roubada daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abre o céu sobre a nossa cabeça. Fale o Senhor agora. É melhor o Senhor falar do que o homem. E que essa palavra venha direto do teu trono para nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor confirme essa palavra com sinais e prodígios da sua parte. Remove, Senhor, o ladrão da palavra agora. Fora todo o cansaço. Fora daqui, meu Deus, todo que é interno, que é externo, tira toda a inquietação, em nome do Senhor Jesus, amém, e glória a Deus, amém, meus queridos. Amados, esses dias, eu assisti um filme, que mudou a minha vida. É muito difícil hoje em dia assistir um bom filme, concorda comigo? Os filmes hoje em dia fazem apologia a sexo livre, drogas e muita violência.
A gente às vezes senta para ver um grande filme que foi investido milhões em Hollywood, você fica assombrado com o número de violência, tiros e drogas e tanta coisa. Mas nesse filme que eu assisti, eu fiquei impactado. O nome do filme, ele é um filme novo, logo vai estar nas plataformas aí, eu creio, dublado, porque eu assisti legendado. O nome do filme é 1917, só isso. Pois, mas esse filme, que nome? Esse é o nome. Ele conta a história de quando a Inglaterra estava em guerra contra a Alemanha. E ele narra quando a Inglaterra estava de um lado, a Alemanha de outro, disputando um território, e tiro para todo lado, aquele cenário de guerra, né? De destruição, de guerra, de carros de guerra e tanques e soldados vestidos a caráter. E de repente, no meio daquela batalha, a Alemanha recuaram e foram embora. O exército da Inglaterra pensou o quê? Ganhamos. Recuaram, desistiram da guerra, vão perseguir eles. E o general da Inglaterra designou um batalhão de 1.600 homens e falou: ataquem eles, vá atrás deles, persigam e decretem a nossa vitória. Ganhamos já começaram a cantar a vitória. Então um capitão reuniu 1.600 homens de guerra, os melhores, e foram atrás dos alemães, se prepararam para atacar o lugar onde eles estavam acampados para possível o recuo que eles tiveram. Mas um soldado inglês, ele sobrevoando a área de avião, ele percebeu que na verdade era uma emboscada. A Alemanha recuou de forma estratégica para emboscar os ingleses. E ele, olhando de cima, com a visão panorâmica, ele falou: vai ser um desastre, vai morrer todo mundo. Estava tudo armado, irmão, para destroçar os ingleses. Esse soldado apavorado desce, chama o general que estava lá, na linha de trás, e conta para ele. Mas o batalhão já estava lá, irmãos, para atacar os alemães. E os alemães, estrategicamente, cortou a comunicação entre os dois. E agora? Todos iam morrer. Então o general convoca 2 jovens, chama eles, estavam deitados, pensando que a guerra tinha acabado, pronto para ir para casa, fazendo planos. Ele chama eles, convoca, eles vão até a sala do general, e eles contam o caso para eles, e eles ficam cientes. Ele diz, inclusive, o teu irmão, um deles falou, teu irmão está lá, é um tenente que está lá na linha de frente. Foi um motivo a mais. Ele falou, a missão de vocês é o seguinte, vocês 2, saiam agora. Mas por que só nós 2? Ele falou assim, porque se for muita gente vai atrasar muito, é só vocês 2, saiam, e você tem uma missão. Vocês vão até o capitão, se não me engano o nome dele era Mackenzie, depois você assiste, me desculpe se eu estou contando o filme, mas depois você vai assistir. Você vai dizer apenas, e o capitão, o general escreveu uma carta e colocou na mão dele e falou, você vai levar uma mensagem para salvar o batalhão. Você vai dizer para eles, recue, não ataque, só isso. Meus irmãos, aqueles 2 meninos jovens atravessaram aquele campo de guerra, cheio de mina de bombas, arame farpado, lama, cenário destruído por causa da guerra. E aqueles 2 jovens tinham uma missão, levar uma mensagem para salvar uma multidão de pessoas. Uma mensagem, só isso. O general não pediu que eles lutassem, o general não pediu que eles entrassem em guerra, ainda que para chegar a levar essa mensagem, eles iriam enfrentar a guerra, mas a missão deles era levar uma mensagem para salvar vidas. E eles vão. Num determinado momento, um daqueles jovens, o que tinha um irmão que estava lá no batalhão, ele sofre um atentado e morre no meio do caminho. Um soldado alemão veio de avião e matou ele.
Aquele outro amigo dele, que era muito amigo, poderia ter voltado, sim ou não? Eu vou voltar, meu amigo morreu, estou com pouca munição, pouco alimento, não sei nem para que lado fica onde eles estão, não conheço, eu estou com um simples mapa escrito à mão. Mas ele, movido pela honra e movido pela ordem que recebeu do general, ele decide continuar. E ele vai, irmãos. E ele vai enfrentando todo tipo de obstáculo. Chega no meio do caminho, a munição dele acaba. E ele ultrapassa aquelas ruínas com bala assoviando em cima da sua cabeça. E ele correndo, desesperado, agachado, se ralando todo, se machucando. Mas ele tinha em mente uma missão: eu preciso levar essa mensagem. E ele cai no rio de algas muito fortes, e aquele rio leva ele, ele segura num tronco. E a cena muito chocante do filme é quando ele consegue chegar à margem do rio, lá embaixo, e tem um monte de corpo de soldados mortos boiando assim. Ele tem que nadar por cima dos corpos, todo inchado, aqueles corpos assim, em estado de decomposição. E ele exausto, todo maltrapilho, todo machucado, ele nada por cima daqueles corpos e se arrasta pela grama, pela colina acima. Mas ele não desistiu de levar uma mensagem para salvar uma multidão de pessoas. E quando ele chega numa colina, o filme mostra muito bem, ele encontra uns soldados reunidos, e o capitão que estava cantando uma música, preparando para a guerra. E ele descobriu que aquele ali era o batalhão e já tinha ido se organizar para a guerra, se dividir em 3 partes. E ele, quase sem falar, o pessoal perguntava para ele: quem é você? Ele falava: eu tenho uma mensagem para o capitão. Aí ele já foi, está lá na linha de frente, já está preparando para a guerra. E ele sai, irmãos, desesperado, movido por uma missão de levar uma mensagem para salvar vidas. Ele está atropelando gente, sendo empurrado, sendo xingalhado. E lá no fim, lá no começo, na primeira linha, ele descobre o lugar que estava o capitão, dentro de uma tenda, planejando com os mapas. E ele chega com muita luta para entrar, que não queria deixar ele nem entrar na barraca. Ele diz: capitão, você precisa parar essa guerra. E já tinha começado a guerra, irmãos, soldados morrendo na linha de frente, porque os alemães estavam emboscados. Todos os soldados que subiram levavam bala, já descia se arrastando. E ele, movido por aquela mensagem, ele fala para o capitão: capitão, você tem que parar essa guerra. O capitão fala: eu não vou parar a guerra, vamos morrer até o fim aqui, vamos lutar até o fim. Imagina o desespero, irmão. E ele, aos gritos, aquele capitão rodeado de pessoas ali, de confiança, ele fala: você deve parar essa guerra, porque eu tenho uma carta do general fulano de tal para você, leia. O capitão falou: não vou ler essa carta, nós vamos lutar até a morte, todo mundo, eu não vou parar a guerra. E com muita insistência, aquele capitão resolve ler a carta. E quando ele pega a carta e ele lê a ordem do general, explicando o detalhe, ele dá um grito e manda os soldados recuar, e a guerra acaba. Alguns morreram, mas aquele jovem, movido por uma missão, ele salvou mais de 1000 pessoas. Isso me chamou a atenção, isso me chocou, sabe, irmão? Porque nós também, a igreja de Jesus, nós recebemos do nosso general uma missão importantíssima, só uma: levar uma mensagem para salvar um mundo que está em guerra. O mundo é um campo de guerra, as pessoas estão morrendo, o inimigo é cruel, mata sem dó. E o nosso general nos chama. Nós lemos aqui no livro de Marcos, dizendo: ide, vão e façam uma coisa, leve essa mensagem. Nós, como igreja de Jesus, só temos uma missão: levar uma mensagem. E eu gostaria de dissertar com vocês aqui nesta noite sobre essa mensagem. O tema dessa palavra é uma mensagem.
A nossa missão, irmãos, é clara, claríssima, ainda que para muitos é obscura, mas é claro quando nós lemos: vão pelo mundo e anunciem a mensagem. Não qualquer mensagem, a mensagem. Hoje na igreja, no cenário da igreja, eu vejo 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo, aqueles que não sabem qual mensagem que eles vão levar. A pessoa está na igreja, está congregando, é um discípulo, mas por algum motivo ninguém ensinou para ele, ele não leu, ninguém explicou qual mensagem, o que ele tem que fazer. Ele está perdido. Ele foi alcançado por uma mensagem, mas ele não sabe qual mensagem. Primeiro tipo de pessoa, que não tem a capacidade de parar alguém e passar para ele uma mensagem clara. Imagina se aquele jovem chega para o general, o capitão lá, e fala: capitão, eu venho lá do general. Ele falou: pois não? Puxa, esqueci a mensagem. Já pensou? Diga, meu filho, o que você tem? Olha, ele me falou um negócio de guerra. Não, guerra é aqui mesmo, vamos lutar. E você veio, vamos lutar conosco, morre com a gente aqui. Tem que saber qual a mensagem. Se ele não tivesse noção de qual mensagem entregar para o capitão, imagina que desastre que iria ser. Então o primeiro tipo de pessoa é aquele que não sabe qual mensagem levar. A grande maioria dos crentes hoje, irmão, não sabem anunciar a mensagem. O segundo tipo de pessoas é aquele que tem boa intenção, irmão. São bem intencionados, mas eles entregam uma mensagem incompleta e incorreta. A pessoa, irmãos, tipo aquela brincadeira do telefone sem fio, que a gente fala com uma pessoa uma coisa aqui, chega lá do outro lado. Se o capitão manda uma mensagem para aquele rapaz, ele perdesse aquela carta que estava no bolso dele, toda molhada, que ele chegou lá, e ele chega no capitão: capitão, eu tenho uma mensagem. Pois não, era alguma coisa de guerra, para lutar a guerra. Ele alterou a mensagem. Ao invés de salvar vidas, ele ia destruir mais vidas. Então tem que saber qual a mensagem, qual é o teor dessa mensagem. O segundo tipo de pessoas são aquelas que têm boas intenções. A grande maioria tem boas intenções. Não, eu quero cantar, né, Paulo? Eu quero cantar e eu vou pregar o evangelho pela música. Será que a música tem uma mensagem clara para alcançar quem está ouvindo ela? Às vezes a pessoa fala: não, eu vou, o meu ministério é pregar pela música. Mas será que a música tem... Irmão, eu já fui pregar para homossexuais, que eu falei para eles, eles disseram: não, a gente ouve as músicas do cantor tal, a gente chora. Mas no dia seguinte, eles estavam lá pecando de novo. Porque infelizmente, grande parte dos louvores evangélicos hoje não tem uma mensagem clara, com essa mensagem que salva alguém. É mais uma mensagem de conforto, como se alguém estivesse na guerra, o inimigo está lá e disseram: vai em frente, continue lutando, você vai morrer, tá? Mas você é o cara, você vai. A pessoa vai morrer feliz, vai para o inferno feliz, entre aspas. É mais ou menos isso que acontece hoje. O segundo tipo de pessoa é aquele que tem boas intenções, mas não sabe qual mensagem entregar, ou entregam a mensagem incompleta. Por exemplo, uma pessoa chega na outra e fala, um cristão que foi salvo, ele chega para um drogado, uma pessoa que está no crime, uma pessoa que passou a noite na balada bebendo, ele diz: Jesus te ama. Quem já viu alguém dizer isso aí? Jesus te ama. E alguns até compreendem, e eu também. Irmão, pensa comigo, que mensagem é essa que aquele camarada vai ouvir? Como um ser inteligente, ele está dizendo: eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou me prostituindo, e Jesus me ama. Eu vou continuar aqui, sim ou não? Eu vou continuar aqui porque esse Jesus me ama. Não é uma mensagem correta. É uma pessoa que tem boa intenção, mas ela, ao invés de ajudar, ela está enfiando a pessoa no inferno cada vez mais. Porque se eu estou perdido, e alguém chega para mim e fala: meu querido, você está nesse caminho torto, mas Jesus te ama. Não é? Então quer dizer que ele me ama? Ama. E eu também falo: eu fico feliz, mas eu continuo naquele caminho. Não é uma mensagem correta, ainda que tenha boa intenção. Jesus ama, as pessoas amam, mas não é a mensagem que ele mandou entregar, irmãos.
Isso é muito sério. É muito sério, tem que ter clareza. A Bíblia fala que se a trombeta não for clara, porque na guerra, quem já serviu o exército, aí o pastor Claudinei, o Cleito já serviu o exército. Eu tenho um amigo lá na Zona Sul, Daniel, que servia, e ele era o trompetista. Cada momento do exército tem um toque diferente. Quando vai se reunir para a guerra tem um toque. Quando vai se reunir para dormir tem outro toque. Mas se o que toca a trombeta não for claro, o pessoal vai falar: esse toque aí é para dormir ou é para guerra? Tem que ter clareza. A mensagem tem que ser clara, para que quem ouvir entenda. E o terceiro tipo de pessoas, que é muito pouco no meu ver hoje, são aqueles que levam a mensagem na íntegra. Por isso que a igreja ainda existe e subsiste, que levam a mensagem. Eu vejo Pedro, irmãos, no dia de Pentecostes. Eu quero que você leia comigo Pedro, aqui no livro de Atos, capítulo de número 2. Jesus foi para o Pai. Pedro, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, andava com a faca na cintura, com Jesus. E quando o soldado prendeu Jesus, Pedro deu uma peixeirada na orelha do homem. Não era muito bem convertido, irmão. Se Jesus não ajuda aquele homem, o homem ia morrer sem orelha. Jesus vai para o Pai e disse para ele: agora vão pelo mundo e anuncie, conte essa mensagem, conte a boa nova, conte a notícia. Irmão, qual que é, pelo menos deveria ser, a função de um programa de jornal? Anunciar notícias, ou más notícias, amém? 90% do que os jornais anunciam são más notícias, porque dá mais ibope, né? Dá mais ibope. Eles anunciam más notícias, mas Jesus estava dizendo: vão e levem a boa notícia. O nome evangelho significa boa notícia. Daqui a pouco você vai entender que notícia é essa. Atos capítulo 2, vamos ver, irmãos. Eu fico impressionado com Pedro. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Quando o Espírito Santo desceu, no capítulo 2 de Atos, aqueles homens começaram a gritar e a falar em outras línguas, e todo mundo veio ver o que era. E alguns disseram: o que está acontecendo? E uma turma falou: esse pessoal está meio bêbado. Porque parecia bêbado, eles estavam meio cambaleantes, meio fora de si ali. E Pedro se levantando, Pedro porém pondo-se de pé, Atos 2,14, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E ele cita o trecho de Joel. No versículo 22, varões israelitas, escutai essa palavra: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus dentre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus fez por ele, como vós mesmos sabeis, a este que foi entregue pelo conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. E aqui ele cita alguns trechos de Salmos. Pedro, o versículo de número 32, ele disse: Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que agora vedes. Saiba, pois, versículo 36, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro prega uma mensagem clara.
Depois você pode ler na sua casa. Agora a reação daquele povo. Você vai entender se eles entenderam ou não a mensagem. Ouvindo eles isto, compungiram-se, quebrantaram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? E Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que Pedro tinha em mente a mensagem que era para passar. E eu quero já entrar nessa parte aqui. No domingo nós vamos completar essa mensagem. Primeiro, qual mensagem? Primeira coisa que eu quero falar: qual mensagem? Irmãos, e a segunda é: como anunciar esta mensagem? Primeira coisa, se a pessoa não sabe qual mensagem que ele vai entregar, ele vai conseguir falar. Se ele não souber como que eu vou falar essa mensagem, ele também não vai saber falar. Irmãos, vocês imaginam? O mundo é salvo pela mensagem que a igreja prega. Alguém é capaz de ser salvo do inferno ou ir para ele pela mensagem que a igreja prega. Isso para mim é chocante, impressionante. Impressionante. Olha que responsabilidade. Existe uma multidão à beira do abismo, lá embaixo, fogo, perdição, e você tem a grave obrigação de chegar e entregar uma mensagem que seja capaz de convencê-los a não cair naquele buraco. Muita gente, você não pode descansar, que se você descansar, eles caem no buraco. Diz que um dia uma grande rodovia com muito fluxo de carro, choveu bastante e caiu uma cratera, esbarrancou uma ponte, e os carros estavam vindo e caíam naquela cratera, morria muita gente. O governador daquele lugar chamou 3 homens e entregou a eles, cada um, uma plaquinha escrita assim: pare, perigo à frente. E o outro dizia: vai por aqui, desvie por aqui, vai por este caminho. E aqueles homens ficaram muito felizes. Você só tem que ficar na beira do caminho e mostrar a placa, tá bom? Eles disseram: tá bom. Ficaram animados. O salário é esse, vocês vão salvar muita vida. E eles salvaram. Os carros vinham a toda velocidade, quando olhavam para a placa, freavam e não caíam no buraco. E o outro falava: vem por aqui, o caminho é esse. E eles iam por outro caminho. Muita gente se salvou, os caminhões, famílias. Mas num dado momento aqueles homens se cansaram, deu fome, deu sono. Sabe o que eles fizeram? Cada um procurou uma árvore, deitou debaixo, irmãos. E o povo continuou caindo no buraco e morrendo. Dura responsabilidade que nós temos de anunciar e salvar pessoas do inferno. Quem está entendendo? Diga amém. Primeira coisa, qual mensagem? Irmãos, a primeira coisa, presta atenção, a pessoa precisa saber que ela é um pecador. A mensagem deve ser clara e fiel às Escrituras. O pecador precisa saber que ele pecou e se afastou de Deus. O salário do pecado é a morte, morte física, morte espiritual e morte eterna. Nós temos que chegar na pessoa e falar: essa vida que você está levando é porque você é um pecador e se afastou de Deus. E você está morto, por isso que você está longe de Deus. E se você continuar assim, você vai para o inferno, você vai morrer e vai para o inferno e vai viver eternamente longe de Deus. Choca ou não choca? A pessoa vai pensar: poxa, eu não quero ir para o inferno e ficar lá eternamente, porque é o que a Bíblia fala.
A Bíblia fala isso. É diferente de chegar para a pessoa e falar: Jesus te ama. Ele ama, mas ele quer que ele saiba que se ele continuar naquele caminho, ele vai para a perdição. Romanos explica dizendo: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. O livro de Romanos diz os escritores, os estudiosos, os teólogos, que se a Bíblia fosse perdida e sobrasse só o livro de Romanos, bastava para entender a salvação. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo começa mostrando para o homem que ele é um pecador. Do primeiro capítulo até o 7º, Paulo fala: o homem pecou, o salário do pecado é a morte. Miserável homem que é pecador, o pecador. Ele mostra para o homem que ele é um pecador. E do capítulo 7, o apóstolo Paulo começa dizendo: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ele mostra qual é o conflito do homem. Não era o conflito de Paulo, ele está mostrando qual é o conflito que tem no homem, longe de Deus. Porque o homem quer fazer o bem, mas sozinho ele não consegue. Mas no capítulo 8, ele começa a mostrar a solução. O pecador, irmãos, precisa saber que Deus providenciou em Cristo um meio de salvá-lo. Você é um pecador, e se você continuar nessa conduta, o seu lugar é o inferno para sempre, longe de Deus. Mas, aí se fala a boa notícia: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Você pode dizer amém? E se você crer nele, crer no Filho de Deus, você será salvo. Já começou a clarear, sim ou não? Essa é a mensagem clara que nós temos que entregar para o mundo, que nós temos que aprender a anunciar, para salvar pessoas do inferno. Por isso que Paulo, ele diz aqui em Romanos capítulo 8, depois de falar que o homem era pecador, que o salário do pecado é a morte, que a morte entrou por Adão, e depois passou para todos os homens, ele fala: mas se alguém está em Cristo, ele fala no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele mostra a solução. E o capítulo 8 de Romanos, irmãos, o 8, o 9 e o 10, ele mostra como alcançar essa salvação. Amém? Como alcançar essa salvação? E já para terminar essa mensagem bem resumida, para mim, irmãos, esse trecho de 2 Coríntios 5,17, para mim é a melhor notícia da Bíblia, para mim, por isso eu quero ler com você. 2 Coríntios 5,17, toda vez que você for contar a mensagem para alguém, você tem que citar esse versículo, ou pelo menos um parecido com ele. Porque se eu falo para o homem: você é um pecador, o salário do pecado é a morte, e se você ficar afastado de Deus, você vai para o inferno, mas se eu não mostrar para ele qual é o caminho para ele voltar, vai estar incompleta a mensagem. Amém? E aqui que entra a boa notícia. Versículo 17, 2 Coríntios 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, se alguém crê em Cristo, se alguém se entregar para Cristo, se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. O que você fez, Fátima, passou. Se Satanás aparecer para você e dizer: no ano de 1990, você vai falar: opa, eu sou nova criatura. A partir do dia que eu criei em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 18: e tudo isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, depois que a pessoa entendeu que ela é uma pecadora e que ela tem que sair daquele caminho, e Deus providenciou uma salvação em Cristo, isso aqui choca a pessoa se ela entender. O próprio Deus, não era um judeu que estava na cruz, não era um homem de boas intenções, o próprio Deus estava na cruz. Deus estava Deus que estava lá. A loucura do evangelho é que o próprio Deus, na pessoa do seu filho, não foi um Deus menor. Por isso aquele filme A Cabana, quem já assistiu? Quando aquele homem, é bem interessante porque ele divide os três em um, e ele começa a acusar e fala assim para Deus, que é na figura de uma mulher, né? Metafórico, claro. Ele fala assim: por que a minha filha morreu e você deixou? E ele fala para Deus: você tem mania de abandonar as pessoas mesmo? Você é Deus e você abandona as pessoas no momento que ela mais precisa. E ele fala: você abandonou o seu filho na cruz. Você lembra? Quando ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Você abandonou ele. Você tem mania de, o camarada acusando a Deus. Você tem mesmo costume de abandonar as pessoas. E a pessoa de Deus prega para ele e fala assim: você não entendeu nada. E ele mostra as marcas dos cravos e diz assim: eu estava lá, era eu que estava lá. Amém? O mistério do evangelho, irmãos, é que Deus estava em Cristo. O próprio Deus desceu do céu e assumiu o lugar do homem na cruz, o lugar de maldição, o lugar de vergonha. E tudo que eu preciso fazer é crer, só crer, só aceitar. É um presente de Deus. Romanos, Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Diga assim comigo: pela graça sou salvo por meio da fé. E entre parênteses, palavras do apóstolo Mauro fala assim: só a fé. Amém? Só isso. Só. Se diante dessa mensagem o pecador fala: o que eu tenho que fazer? Como aqueles homens falaram: o que eu tenho que fazer? Tem que falar para ele: você tem que sair deste caminho e aceitar esse presente que ele deu. Se a pessoa falar: eu quero, está dentro. Amém? Se ela falar: eu quero, é claro que eu quero. Aí qual é o próximo passo, irmãos? Quando a pessoa fala que quer, o que ela tem que fazer? Romanos capítulo 10 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Diga assim: com a boca confessa que Jesus ressuscitou. Amém? Que ele ressuscitou, irmão. Porque, fala a verdade, irmão, a pessoa não tem nenhum problema se você perguntar: você crê em Deus? Ela vai falar: creio. Eu não sou ateu, eu creio em Deus. Agora tem gente que tem problema quando você fala: você crê em Jesus? Que Jesus é o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou. Aí criou um problema. Criou-se um problema, porque a pessoa fala: não, Deus, eu até creio, mas no negócio de Jesus, Filho de Deus, irmão, foi por isso que ele morreu, porque os judeus não aceitaram quando ele falou: eu e o Pai somos um. Por isso a pessoa precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, e que ele morreu e ressuscitou. Ela tem que confessar isso, crendo no coração e confessando com a boca, será salvo. E para terminar, irmãos, essa mensagem, versículo 10, Romanos 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, queridos? Com o coração se crê e com a boca se faz confissão, para você ver o poder que tem uma confissão. A salvação é um presente. Sabe, irmãos, eu fico pensando, sabe,
pessoa chega lá no inferno, morreu, acabou, não vai ter segunda chance. E ela chega diante do juízo, e ela fica sabendo que só ela crê, irmãos. Irmãos, eu creio que só isso já é o inferno. Ela vai ficar pensando nisso a eternidade. Isso já é o inferno. Ela fala: por quê? É só eu crer. Era só um presente. Se você recebe um presente de alguém, o que você faz? Você pergunta quanto que foi? Bom, né, o Paulinho fez aniversário esses dias, né? Aí a esposa dele chega com uma camisa social bonita, né? Aí o Jorge chega, né, com um violão, né, bonito. Paulinho, eu estava pensando em você, cara, parabéns, tá aqui, feliz aniversário. Aí o Paulinho pega o violão e fala: Jorge, quanto que foi isso aí, cara? É assim? É falta de educação, sim ou não? Presente, irmãos, é para receber, e a salvação é um presente que Deus preparou para a humanidade, e o papel da igreja é pegar esse presente e entregar para as pessoas, mais nada. O nosso papel é anunciar. Pastor, e se ninguém crê? Aí a Bíblia já não fala mais, não é conosco. O nosso papel é anunciar a mensagem, é contar a boa notícia. Inacreditável. A pessoa vai falar: é só isso, tem certeza? É por isso que muita gente, irmãos, fica até desconfiada, né? Porque diz que quando a esmola é muita, o cego desconfia, né? Dizem que na época do Martinho Lutero, eu já vou terminar, eles não criam nisso. Ah, não, eu para ser sábio eu tenho que dar uma chicotada nas minhas costas e subir essa escada de joelho 40 vezes e rezar 40 Ave Maria e rezar 30 Pai Nosso todo dia, para eu merecer essa salvação. E eles chicoteavam, pegavam aquele chicote, irmão, ficava o dia inteiro batendo nas costas e rezavam e falavam: eu já rezei quantas? Rezou 39, falta uma só para merecer a salvação. Mas um dia Martinho Lutero leu Romanos, que dizia que é pela fé que Deus considera justo um homem que crê nele, só isso. Ele falou: é só isso. E aí nasceu a reforma protestante. Por isso que tem hoje o catolicismo e os protestantes, porque Martinho Lutero, irmãos, descobriu que era pela fé, lendo o livro de Romanos. E é pela fé, só pela fé. Pastor, mas e aí depois disso, irmãos? Depois que a pessoa crê no Senhor Jesus e ela é salva, ela recebe uma nova natureza, e daí para frente ela vai viver uma nova vida, com certeza. Já é um papel de Deus, não é meu mais. Só tem que apoiar a pessoa. Eu não devo dar para ela um manual dizendo o que ela pode fazer e o que não pode. Não é papel meu. O meu papel é anunciar o Evangelho. O papel dela é crer, e o papel de Deus é mudá-la, amém? E o papel do Espírito Santo é convencê-la e transformar aquela pessoa. O meu papel e o seu papel é só pegar a notícia, pegar o presente e falar: é esse, você quer trocar? Se você, às vezes você fala: pastor, mas eu tento falar para meus amigos, mas eles não querem. Eu vou terminar dizendo o seguinte: eu tenho um filho de 3 anos, irmão. Esses dias eu estava aqui na praça e eu comprei um pirulito para ele, dentro do carro, e ele na janela, o pirulito caiu pela janela, e ele falou: papai, o meu pirulito caiu. E eu olhei, irmão, o pirulito tinha caído, tinha sujado, e mesmo se não tivesse sujado eu não ia pegar. Eu falei: papai vai comprar outro. E ele chorou muito, irmão. Chorou, queria pular pela janela, queria se jogar. Eu quero meu pirulito, eu quero meu pirulito. E eu peguei aquele pirulito e falei: eu vou te dar outro. E ele não entendia, irmãos, porque falava: é o meu pirulito, tá sujo, tá cheio de cabelo, tá cheio de formiga, mas é meu, é meu. E eu peguei, deixei ele chorar e fui até lá, comprei 2 pirulitos e falei: você quer trocar esse por esses 2? Sabe o que ele fez? Quero. Amém? Sabe por que as pessoas às vezes não creem no que você fala? Porque você fica falando só dos pirulitos, esse pirulito sujo, mas é o único que ela tem.
Se você mostrar um pirulitão igual aquele da Chiquinha do Chaves, desse tamanho, falar, você quer esse? Meu irmão, ele troca. Ele troca porque o pirulito do diabo é sujo, imundo e porco. Tem que mostrar algo melhor para eles, e a Bíblia nos ensina como fazer isso. Você quer esse pirulitão, não quer? Quer trocar, não? Aleluia, nós queremos, já trocamos, né? Está todo mundo com o seu aí, né? Glória a Deus. É isso o que Deus colocou no meu coração. Eu não sei se eu consegui transmitir essa mensagem, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Por isso eu quero que você fique de pé agora aqui na igreja. Você que está me ouvindo pela internet, vai ser muito triste se você continuar neste caminho que você está levando, sem Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que aquele que vive na prática do pecado, irmão, será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás. A Bíblia fala que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se a pessoa quiser o diabo, quiser o pecado, quiser continuar com o pirulito sujo, ela vai para lá também. Por isso eu quero dizer para você, esse é o tempo aceitável. Se você está na sua casa e você está dizendo, pastor, eu estou vivendo uma vida tão desgraçada, uma vida tão atormentada, eu não sei o que fazer, eu estou pensando até em tirar minha própria vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Aquele Jesus pendurado lá na cruz morreu a tua morte para te dar vida e vida com abundância. Se você olhar para Jesus hoje e dizer, eu quero o presente da salvação, a sua vida vai mudar, e eu garanto. Só isso, é só você crer. Por isso eu quero orar por você que está na sua casa. Quero orar com toda a igreja. Eu quero que você que está na sua casa, que está no seu carro, está dirigindo, se puder parar o seu carro. Você que está aí, no seu quarto, na sua sala, se você puder se aproximar do seu equipamento na sua sala, quero que você dobre o seu joelho. Eu quero orar com você uma oração. Você que decidiu entregar a vida para Jesus, você que está nas drogas, no crime, no álcool, você fala, pastor, eu já não consigo mais essa vida, eu não aguento mais. Quando eu tento parar de beber, é uma escravidão. Quando eu vejo, eu estou lá de novo. Você jamais vai conseguir sair sozinho. Deixa Jesus te tirar daí. Se você escolher e dizer, eu quero a salvação que Deus preparou para mim, eu quero o presente de Deus, é o começo de tudo. É só você aceitar esse presente. Amém? Se você confessar isso com a tua boca, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e se você crer no teu coração, você será salvo, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero perguntar, quem quer entregar a vida para Jesus aí? Você que quer entregar a vida para Jesus aí, quero orar com você. Ore comigo. Diga assim comigo, você que está orando, você que vai orar comigo. Diga, meu Deus e meu Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu recebo a salvação, eu recebo o presente. Eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e eu confesso Ele, eu o confesso como meu único Senhor, o meu único Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Pai. Visita agora cada casa, aonde essa mensagem, o Senhor é poderoso para fazer essa mensagem ultrapassar fronteiras, entrar dentro dos presídios, nos hospitais. Que esta mensagem, Senhor, alcance o perdido, que esta mensagem alcance o inalcançável. Eu oro para que o teu poder, Senhor, vai lá e transforme vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que Satanás venha soltar esta pessoa e deixá-la livre para viver o melhor do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus Pai. Amém. Hoje eu estava vindo do trabalho, sabe, irmãos, e o telefone tocou no trânsito.
Eu coloquei no Viva Voz. E a menina falou assim, ligação normal, nem era no WhatsApp não. Falou: alô, meu nome é fulano de tal. Falou o nome da religião, irmão, uma religião que a gente critica muito. E ela falou assim: eu posso falar para você uma mensagem de esperança para um tempo de crise? Eu falei: claro. Ela falou: eu venho para te dizer que esse tempo de crise vai passar e que Deus está no controle. Eu falei: amém. Eu posso ler um versículo da Bíblia? Eu falei: claro. Mesmo conhecendo que é uma religião, irmão, que às vezes prega o engano, mas quando ela falou que ia ler a Bíblia, eu aceitei. Ela falou: eu posso ler Jeremias 29:11? Eu falei: pode. Enquanto ela procurava o versículo, eu já conheço, memorizado o versículo, porque é um versículo bem conhecido. Eu falei: porque bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Ela falou: você conhece? Eu falei: claro que eu conheço um pouco. Eu falei: eu quero te parabenizar, minha filha, porque você está fazendo a sua parte. Amém? Irmãos, a menina deve ter colocado crédito no celular, consumida por uma missão de levar uma mensagem. E às vezes nós, cheios do nosso orgulho, nós só temos dedo para aprontar. Aquela religião é errada, aquela ali é errada. O que é que você está fazendo? Leve a mensagem. O seu papel, meu irmão, é só um: leve a mensagem de Jesus. Pega essa mensagem, leve, entregue ela. O resto Deus faz, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Viva o Senhor Jesus. A Maranata. Se você quiser um atendimento pastoral, o nosso telefone está nos comentários do vídeo. Você pode nos procurar, o nosso endereço. Nós estamos para te apoiar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.